Olá, tudo bom? Eu sou a Samara. Hoje eu vou falar sobre os 5 princípios básicos, tá? Do Pilates. Então, quais são eles, né? Primeiro, a respiração. Então, eu vou dar alguns exemplos de como você pode ensinar seu aluno, ou você também que é aluno, que você pode, umas diquinhas assim, como você pode melhorar essa consciência corporal para fazer a respiração correta durante as aulas de Pilates, tá? Posicionamento da pelve, como esse posicionamento da pelve deve ser feito, tá? E existem 2 tipos, que é a pelve neutra e o imprint. Quando você deve utilizar um, quando deve utilizar outro. Posicionamento da caixa torácica, o terceiro princípio. Então, como que você tem que posicionar as suas costelas, a sua caixa torácica durante os exercícios, para não fazer uma compensação e não fazer esse exercício de forma errada, né? E esse posicionamento ele varia de pessoa para pessoa, de acordo com a anatomia de cada um. E também o quarto princípio, a parte da cintura escapular do seu aluno. Então, você vai aprender a posicionar e movimentar de forma correta essa região, para também que não tenha compensação durante as aulas. E o quinto princípio, que é o posicionamento tanto da cabeça e da coluna cervical também durante os exercícios, que é muito comum que o aluno faça uma compensação também nessa região da coluna. Então, eu vou falar sobre o primeiro princípio, tá, do Pilates, que é a respiração. E como é que essa respiração ela tem que ser feita? Essa respiração ela tem que ser feita de forma tridimensional. Por quê? Porque quando você consegue expandir mais a parte lateral do seu pulmão, a parte posterior e a base, você tem melhor troca gasosa, você consegue ter um exercício mais eficaz, mais inteligente, porque também é necessário que você contraia primeiro o transverso do abdômen, depois os oblíquos, então isso vai fazer com que você consiga ter uma proteção também principalmente da sua região lombar, durante a execução dos exercícios, tá? Então, como que você pode dar esse trabalho de consciência corporal da respiração para o seu aluno? Então, pede para ele sentar em cima dos isquios, posição bem alinhada, e aí ele vai colocar a mão aqui no finalzinho das costelas, na base do pulmão, e você pede para ele fazer uma inspiração e uma expiração. Ele tem que sentir essa expansão tridimensional desse pulmão, tá? Feita pela caixa torácica. Se ele tem mais dificuldade dessa consciência corporal, o que você pode ensinar? Você pode pegar uma faixa elástica, amarra essa faixa elástica desse aluno, aqui nessa parte posterior, cruza pra frente, e aí ele vai sentir esse elástico mais firme e mais solto no tronco dele, durante a ins e a expiração. Então, pede para ele inspirar, essa faixa vai ficar mais firme, e para expirar a faixa vai ficar mais folgada, tá? Mas para ser um pouco mais lúdico e ter uma referência aí de consciência corporal para o seu aluno, tá? Ele pode fazer isso de forma sentada ou ele pode fazer isso de forma deitada. Então você vai pedir para o seu aluno deitar. E aí ele vai colocar a mão aqui na caixa torácica, nas costelas, e ele vai fazer essa expansão. E vai sentir, aqui tem uma outra referência que é o próprio chão, então ele vai conseguir ter essa noção de expansão posterior por causa do chão, tá bom? Segundo princípio básico do Pilates, posição da pelve, tá? Posicionamento dessa pelve, como ela deve ser. Então, em alguns exercícios, esse posicionamento vai ser com a pelve neutra, e outros exercícios, principalmente em exercícios de cadeia cinética aberta, essa pelve vai ser na posição do imprint. O que é neutra, o que é o imprint? Então, eu vou deitar para mostrar para vocês a diferença. Então, pede para o seu aluno deitar. E aí, eu não tenho muita hiperlordose, tá? Então, algumas pessoas, quando deitam, faz aquele vão enorme aqui embaixo. São alunos que têm hiperlordose. Achar sua posição neutra. Aqui tem um ossinho que chama espinha ilíaca, antero superior. E vai colocar essa parte da mão nessa espinha ilíaca e a ponta da mão aqui, os dedos no pubis. Quando essa mão ela tá numa posição
reta, alinhada, essa é a pelve neutra desse aluno, tá? Então ela não pode nem estar aqui e nem estar contrária. Então aqui você vai achar com esse triângulozinho a posição neutra do seu aluno. Qual que é a posição imprint? A posição imprint você vai fazer uma leve flexão da região lombar, encostando um pouquinho, diminuindo essa curvatura que tem aqui embaixo, esse vãozinho, para proteger mais a sua região lombar durante alguns movimentos, tá? Por exemplo, exercícios que eu tô com a perna fora do chão, uma perna ou duas pernas. Então, o ideal é que você faça o imprint, ajuda a contrair também com o assoalho pélvico, e aí você tá com uma sua lombar protegida para fazer esses exercícios que teriam uma tensão maior nessa região da sua lombar, e aí você pode ficar tranquila que a sua lombar está protegida durante esses movimentos, tá bom? Tá? Posicionamento da caixa torácica. Então, como que essa caixa torácica tem que se posicionar durante os exercícios? Então, tomar cuidado com o seu aluno com alguns exercícios que são feitos na posição sentada e na posição deitada, para ele não expandir muito, né? A tendência, alguns exercícios, o paciente, exercícios de membro superior, por exemplo, ele leva esse movimento, né, da caixa torácica junto com os movimentos do braço, que tem que ser isolado. Então, tentar fazer com que seu aluno não tenha essa compensação durante os exercícios. Então, qual que seria um bom exemplo, né, para você dar para o seu aluno qual que é o limite de movimentação dele de braços para ele não ter esse movimento excessivo e errado da caixa torácica. Então, também deitado, decúbito dorsal, que nada mais é do que de barriga para cima. Então, eu posso pedir para esse aluno levantar os braços paralelos, e aí ele vai ver, até isso vai depender de pessoa para pessoa, até onde ele vai com esse braço para trás, que ele não tenha essa expansão aqui da caixa torácica. Então aqui vai ser o limite dele, e ao contrário a mesma coisa, onde ele não levanta muito essa região dos ombros, tá? Então, por exemplo, meu limite, a partir daqui, eu já começo a ter uma compensação, e aí as costelas começam a abrir, e eu começo a levantar aqui, eu tiro o meu apoio do chão da caixa torácica, tá? Isso vai depender de aluno para aluno, depende da anatomia de cada um. E agora o quinto e o último princípio, posicionamento da cabeça e da cervical, tá? Então, o que acontece? Às vezes o aluno também faz muita compensação nessa região. Leva muito a cabeça para frente durante alguns exercícios, também tensionando essa região da cervical. Então, ele abre, que ele leva tudo aqui para frente, né? Olha a cervical que ela tinha que estar lá atrás, alinhada, bonitinha. Ele leva toda lá para frente durante alguns exercícios, tá? Então, posicionar, pensar que mandar esse aluno crescer, respirar, olhar para frente. Imagina que tem que ter uma leve distância aqui, né? Esse queixo, ele tá para frente, não fechar. Alguns exercícios é necessário que você comece com um pequeno movimento do queixo para baixo, que a gente ensina como um pequeno aceno para esse aluno durante alguns movimentos, por exemplo, de abdominal, que aí você começa com uma leve flexãozinha aqui da cervical e aí faz o movimento do abdômen, tá? Mas cuidado que a tendência não é ele posicionar da forma correta. Ele vai levar muito lá pra frente, fazer uma anteriorização de forma exagerada, tá? Tomar cuidado também com esse posicionamento do aluno. Isso serve para exercícios sentados, para exercícios em decúbito dorsal, que é de barriga para cima, e também Pilates também faz muito exercício de extensão de tronco, né, de barriga para baixo. Então, tomar cuidado com o seu aluno também, que alguns exercícios ele não faça a extensão excessiva da cervical durante a aula, tá? Então, essas são as dicas dos 5 princípios do Pilates, para você sempre observar durante as aulas com o seu aluno, para que seja uma aula feita de forma eficaz, com menor risco de lesão, seu aluno vai ficar mais protegido e ele vai sentir todos os benefícios dessa técnica, né, que é tão boa e que quem trabalha com Pilates sabe que gosta bastante.